já está aqui do meu lado, né, Dr. Harrison Castro, e ele veio conversar, já esteve com a gente no outro programa, na outra segunda-feira, e agora o assunto a gente considera assim delicado e também cheio de dúvidas, né, principalmente para os homens, quando a gente fala de impotência sexual, que é um assunto que já deixou de ser um tabu, hoje é bastante discutido, né, doutor? E já tem, inclusive, vários métodos que podem contornar essa situação. A primeira pergunta é chave. Existe uma idade para que se passe por esse problema? Porque geralmente diz, impotência sexual, só para quem está na terceira idade. E a gente sabe que, às vezes, a pessoa, se estiver muito nervosa na hora de uma relação sexual, ela pode passar pelo problema. Seja bem-vindo ao Vida e Saúde. Ok, obrigado, boa noite aos telespectadores, obrigado mais uma vez pelo convite aqui participando com vocês. Realmente é um tema muito controverso e bem polêmico, né? A gente sabe que hoje a incidência de impotência sexual é extremamente grande, a quantidade de pessoas que sofrem desse problema é extremamente alta e a gente sabe que existem muitos homens que ainda têm preconceito, ainda têm receio de procurar o urologista e procurar uma ajuda médica para fazer esse tratamento. Os pacientes que são acometidos realmente podem acometer várias idades, né? Desde pacientes adolescentes e adultos jovens, né? Podem ser acometidos por esse problema. Aí, nesses casos, geralmente é de causa psicológica, né? Que são aqueles pacientes que estão ingressando na vida profissional, ingressando na vida estudantil. Então, existe uma pressão do mercado de trabalho muito grande. Então, todas essas questões psicológicas acabam afetando a relação sexual e acabam provocando impotência, né? Nos pacientes mais idosos, acima de 40, 50 anos, aí sim realmente é uma incidência muito alta, aí predominam nesses casos as causas orgânicas que a gente chama, né? Que aí é o diabetes, é a pressão alta, é o tabagismo, os pacientes que fumam, né? Uso de medicamentos, né? A queda do hormônio masculino, que é a testosterona. E também acontece, às vezes as pessoas acham que é só nas mulheres, aí na verdade não é. Isso, a gente vai até falar um pouquinho, isso chama, a gente no homem chama de andropausa, né? Isso. Na verdade não é o termo correto, mas andropausa é como se fosse o período semelhante no homem da menopausa da mulher. Né, que acontece devido a essa queda do hormônio masculino, a testosterona, e uma das consequências é a impotência sexual. Agora, como é que a gente pode definir, então, a impotência sexual? Né? O que seria? Seria questão psicológica? Seria questão do organismo desse homem? O que seria? Como a gente pode definir? Impotência sexual, definindo, é a dificuldade ou incapacidade de você satisfatória para você desenvolver uma relação sexual de qualidade, né? Então, essa é a definição de impotência sexual. Então, todo esse processo de ereção está muito relacionado ao cérebro. Então, tudo começa com estímulo externo. A gente acabou de falar com o neuro, hein? Exatamente. Tudo começa aqui com o processo cerebral. Você tem uma ativação cerebral através do estímulo externo. Esse estímulo desce através da coluna, né, através da medula e vai até o órgão genital, que é o pênis. Esse estímulo chegando uma vez no pênis, ele promove uma liberação de uma série de substâncias que façam que uma quantidade maior de sangue chegue até o pênis e promova o processo de ereção. Esse mecanismo todinho aí, se ele não tiver corretamente, desde o princípio a pessoa diz assim, você tem que se concentrar e se dedicar totalmente àquele momento, àquele ato, já pode provocar a impotência, então. Com certeza. Então aí você vê, sabendo esse mecanismo de ação, desde pessoas que têm problemas, por exemplo, paciente que tem AVC, Parkinson, Alzheimer, ou até questões psicológicas do próprio dia a dia, pode afetar a ativação cerebral, porque você não consegue se concentrar e não consegue mandar o estímulo adequado através da medula para o órgão genital, pode ser uma das causas. Pacientes, por exemplo, paraplégicos e tetraplégicos, que têm problema de coluna, o estímulo não desce adequadamente pela coluna até o órgão genital, ele tem impotência também. Pacientes que fumam, que têm diabetes, pressão alta, têm colesterol alto no sangue, o que acontece? Formam-se placas de gordura dentro dos vasos sanguíneos, dentro das artérias, e, consequentemente, não chega uma quantidade de sangue adequada até o pênis. E, consequentemente, ele não consegue ter uma ereção satisfatória. Pois é, tem alguns casos, inclusive, que a gente sabe que as pessoas comentam muito, principalmente os homens, porque às vezes bebem um whiskyzinho a mais, então tomam uma cervejinha a mais, demoram mais a ter a ereção. Mas eles levam isso como um lado bom, né? Porque vai demorar. E, na verdade, isso pode prejudicar a saúde e a rotina sexual desse homem. Pode. Tudo em excesso traz malefício para o organismo, né? E a gente sabe que realmente tanto o cigarro como o álcool em excesso prejudica o processo de ereção e pode ser causa frequente de impotência. Agora, uma coisa muito interessante. As mulheres, elas estão sempre se cuidando mais do que os homens. A gente até conversa sobre isso, parece que a gente é mais disciplinada, não sei. Quando a gente fala de um homem fazer uma vasectomia, ele já acha logo que ele não vai ter mais ereção, que ele não vai ter mais o desejo sexual. E influi você fazer uma vasectomia para evitar ter mais filhos. Você já teve 3 filhos, a mulher não pode fazer uma cirurgia, não pode fazer uma laqueadura. O homem que vai fazer uma vasectomia, ele pode ter o processo sexual dele também prejudicado.